Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Pelo tom de neve gentil, Xifeng percebeu que a situação não era tão simples quanto havia imaginado inicialmente. Depois de uma década de batalhas e interações entre várias guildas no domínio de Deus, Xifeng já não era mais o jovem estudante imaturo do passado. Afinal, a primeira limpeza de uma masmorra de equipe de grande escala era, no máximo, uma perda de oportunidade para Ouroboros de ganhar fama. Isso não afetaria significativamente o poder da guilda. Ou seja, Neve Gentil devia ter feito alguma aposta pessoal relacionada à primeira limpeza da Sorriso Esmagador em uma masmorra de equipe de grande escala, e obviamente havia perdido. 5 dias, hein? Parece que não posso relaxar. Agora que Xifeng havia concordado em ajudar, ele não voltaria atrás em sua palavra. No entanto, nem mesmo ele estava completamente confiante de que conseguiria o apoio de 3 NPC nível 4 no Reino Estrela-Lua. Ele precisaria gastar muito tempo para conquistar a ajuda deles. Pedir ajuda a NPC não era fácil, especialmente quando se tratava de NPC de alto nível. Em seguida, Xifeng pegou o passe para Cidadão Asa Negra e se teleportou imediatamente. Sendo uma zona neutra e uma cidade famosa no domínio de Deus, a Cidadão Asa Negra era muitas vezes mais poderosa que o Reino Estrela-Lua. Naturalmente, muitos NPC de alto nível residiam ali. Se tivesse sorte, ele até poderia encontrar um NPC nível 5, algo impossível até mesmo na capital do Reino Estrela-Lua. Já se passará um bom tempo desde o lançamento de Domínio de Deus, e o número de jogadores havia aumentado rapidamente. A quantidade de jogadores com passes para Cidadão Asa Negra também crescerá. Enquanto caminhava pelas ruas largas da cidade, Xifeng notou muito mais jogadores do que antes. A maioria deles eram altos escalões de guildas, que, assim como ele no passado, estavam ali para negociar entre si, principalmente pedras duras, aproveitando a diferença de preços para obter grandes lucros. No entanto, com o aumento de jogadores visitando a Cidadão Asa Negra, os lucros potenciais começariam a diminuir. Por isso, Xifeng havia impedido Rosa d'Água de enviar subordinados para cooperar com outras guildas. Ele planejava guardar os passes para participar do leilão da Cidadão Asa Negra ou comprar itens especiais, como as granadas de gelo. Além de ser um centro comercial, a Cidadão Asa Negra tinha outra característica fascinante: sua paisagem deslumbrante. No passado, em fases intermediárias de domínio de Deus, muitos líderes de guildas frequentavam a cidade para relaxar. Nada superava a Torre da Observação Estelar da Cidadão Asa Negra. Seu interior era como um mundo dos sonhos, absolutamente deslumbrante. Muitos jogadores chegavam a desejar passar o resto de suas vidas ali. Faz tempo desde que entrei na Torre da Observação Estelar. Xifeng murmurou, olhando para a torre distante que perfurava o céu. A Torre da Observação Estelar era um dos símbolos arquitetônicos da cidade. E o motivo de sua visita à Cidadão Asa Negra era justamente esse. Pelo que ele sabia da história de domínio de Deus, a Torre da Observação Estelar era mais antiga que a própria cidade. A Cidadão Asa Negra foi construída ali por causa dela. A torre era um monumento que existia desde antes da Grande Destruição. Ninguém sabia ao certo quando havia sido erguida. Se havia um lugar em Cidadão Asa Negra onde se poderia encontrar 3 NPC nível 4 ao mesmo tempo, além do Palácio do Senhor e da Torre Mágica, era a Torre da Observação Estelar. O Palácio do Senhor era autoexplicativo. Já a Torre Mágica era a residência de muitos magos NPC que buscavam os limites da magia. Por sua vez, a Torre da Observação Estelar era guardada por NPC poderosos desde os tempos antigos. No entanto, entrar no Palácio do Senhor e na Torre Mágica não era fácil para jogadores. Apenas um ponto turístico como a Torre da Observação Estelar permitia a entrada livre. Ao adentrar a torre, Xifeng foi recebido por espíritos elementares dançando no ar. No centro do salão principal, uma escada em espiral levava ao topo. Apesar da ausência de luz solar, um brilho azul suave iluminava o interior, e as paredes pareciam um céu estrelado, criando uma visão hipnotizante. Além disso, a torre possuía outro efeito místico: calmaria do coração. Qualquer jogador que entrasse ali, mesmo cheio de fúria, encontraria tranquilidade. Mas Xifeng não tinha tempo para apreciar a vista. Ele subiu rapidamente até chegar ao pavilhão da Lua Chorosa. Antes que pudesse entrar, porém, 2 cavaleiros do Manto Negro, nível 180, nível 2, o barraram. Forasteiros não têm permissão para entrar no pavilhão da Lua Chorosa. E este humilde servo chama-se Yefeng, um caçador de demônios. Desejo me encontrar com o Sr. Aslan Arteru. Poderia informá-lo? Xifeng mostrou sua identidade como caçador de demônios. Seu título de visconde da cidade do Rio Branco não valia nada ali. Orem, outro tolo tentando entrar no pavilhão. Aposto que é um novato. Todo mundo sabe que o pavilhão da Lua Chorosa é o local mais importante da torre, onde residem NPC poderosos.
Dizem que há muitas missões de alto nível lá dentro, e vários espertos já tentaram entrar. Mesmo depois de se tornarem cidadãos da Cidadão Asa Negra, foram expulsos pelos cavaleiros. Esse aí acha que basta pedir. Os jogadores ao redor riam da tentativa de Xi Feng. Forasteiros são proibidos de entrar. Os cavaleiros ignoraram sua identidade, mantendo o olhar frio. Porém, antes que agissem, uma voz ecoou de dentro do pavilhão. Deixem-no entrar. Eu o conheço. Os cavaleiros recuaram e abriram as portas. Que diabos? Cara, ele conseguiu entrar. Os espectadores ficaram pasmos. Ninguém jamais havia entrado no pavilhão da Lua Chorosa antes. O primeiro andar do pavilhão era um salão amplo, repleto de livros e ferramentas de cristal. O teto era um espelho d'água gigante, refletindo o céu estrelado lá fora. Você está atrasado. Fez-me esperar muito tempo. Como vai me compensar? Uma voz melodiosa soou. Xi Feng se virou e viu uma sacerdotisa vestida em robes brancos descendo a escada. Era a oficial divina Charlin, agora uma grande oficial divina, nível 4, emanando uma aura sagrada. Ao ouvir seu tom acusatório, Xi Feng lembrou-se de que Weisman havia dito que ela o esperaria na torre. Ele estivera ocupado e esquecera completamente. Isso. Vendo Charlin se aproximar com um sorriso santo, Xi Feng sentiu um mau pressentimento. E, pior, ela não era mais uma oficial divina nível 3. Agora, ela era uma grande oficial divina nível 4. Xi Feng olhou para as informações de Charlin, estupefato com o que viu. De uma NPC nível 8 na cidade da Folha Vermelha, Charlin havia primeiro evoluído para uma oficial divina nível 3 nível 20. Depois, saltou para nível 180, ainda como nível 3. Agora, ela avançara ainda mais, tornando-se uma grande oficial divina nível 4 nível 200, no mesmo patamar que Weisman, o mago nível 4. Senhorita Charlin, ouvi dizer que você estava me procurando. Posso saber como posso servi-la? Perguntou Xi Feng, relutante, após se acalmar. Toda vez que encontrava Charlin, ele temia por sua carteira, especialmente quando ela exibia aquele sorriso santo. Xi Feng repentinamente sentiu que havia vindo ao lugar errado. Se soubesse que a encontraria ali, teria ido para a cidade Estrela-Lua. Sim, há algo que preciso que você me ajude, mas esse assunto só pode ser tratado dentro do pavilhão da Lua Chorosa. Infelizmente, o pavilhão não permite a entrada de forasteiros. Você deve saber que estou arriscando muito ao deixá-lo entrar. Como somos conhecidos, posso ajudá-lo a pagar metade do depósito de 1000 ouros, mas você terá que cobrir os 500 restantes. Caso contrário, os cavaleiros do manto negro o expulsarão. Até eu sou impotente contra essa regra. Charlin suspirou e encolheu os ombros, com um ar de resignação. Xi Feng lançou um olhar desdenhoso para ela. De novo. Ela estava tentando arrancar seu dinheiro de novo. Era a primeira vez que ouvia falar de um depósito para entrar no pavilhão. Ele só trouxera cerca de 700 ouros desta vez, e em um instante, Charlin já lhe cobrara 500. Mas, mesmo com o coração sangrando, ele não tinha escolha. Diante de Charlin, Xi Feng era como um garotinho indefeso. Seus sentidos eram aguçados demais, e ela sempre descobria suas fraquezas. Desta vez, para encontrar 3 NPC nível 4 que o ajudassem, ele precisava entrar no pavilhão. Embora tivesse outros planos para tentar acessá-lo, não havia garantia de sucesso, e consumiriam muito tempo. Relutantemente, Xi Feng entregou 500 ouros a Charlin. Por que está me olhando assim? Isso é só um depósito. Você pode recuperá-lo depois, disse Charlin, os olhos brilhando ao ver as moedas. Com um leve movimento dos dedos, o ouro voou para seu bolso. Internamente, Xi Feng a xingou. Se é um depósito, por que você está ficando com o dinheiro em vez do administrador da torre? Como se lesse seus pensamentos, Charlin sorriu e tirou um emblema de lua prata do bolso, afixando-o em seu peito. Nele, estava gravado, administradora da Torre da Observação Estelar. Droga! Quantos empregos essa mulher tem? Ao ver o emblema, Xi Feng entendeu uma coisa, jamais veria aqueles 500 ouros novamente. Ou seja, não era um depósito, mas uma taxa de entrada, e das caras. Achou mesmo que eu mentiria. Charlin bateu no emblema, rindo. Vamos, então. Com um suspiro resignado, Xi Feng seguiu-a. Ele poderia pedir ajuda com a espada na pedra depois de aceitar a missão dela. O segundo andar do pavilhão era um corredor largo com várias portas trancadas, parecendo um complexo de apartamentos. No fim do corredor, portas de pedra maciças exibiam entalhes complexos, cada imagem contando uma história. Charlin apontou para as portas. Além delas está o segredo mais profundo da Torre da Observação Estelar. Quer dar uma olhada? Posso. Xi Feng sempre tivera curiosidade sobre a torre. No domínio de Deus, qualquer monumento da Era Antiga era um tesouro inestimável, especialmente um que sobrevivera à grande destruição. Se um jogador descobrisse os segredos além daquelas portas,
seu caminho para a divindade se tornaria muito mais fácil. No passado, porém, Xifeng não fora forte o suficiente para se qualificar. Claro que não. Devo avisá-lo, sem força suficiente, é melhor não saber certas coisas. Assim como quando você abriu o portal para o abismo sem fim. Agora, não só carrega um estigma, mas também busca os 7 tesouros. Está cavando a própria cova. Sabe quantos anos o templo do deus da guerra gastou tentando reunir esses tesouros? E você nem sequer alcançou a classe nível 1. Acha mesmo possível conseguir algo que o templo não conseguiu? Eles só estão tentando. Esqueça. Algumas coisas é melhor não saber. Charlin suspirou, olhando para Xifeng com uma mistura de pena e irritação. De repente, Xifeng percebeu que Charlin era uma NPC única. Não se tratava apenas de alta inteligência, ela era quase humana. Ela então o levou para seu quarto. O aposento era simples. Além de uma cama, apenas estantes repletas de livros raros e antigos, impossíveis de encontrar em qualquer outro lugar. Sente-se. Com um gesto, Charlin fez uma cadeira de madeira aparecer atrás de Xifeng. Chamei-o aqui porque preciso que faça algo por mim. Pessoas como eu não podem realizar essa tarefa, só indivíduos abençoados pelo céu, como você. Mas é extremamente perigosa. Aceita? Claro, se aceitar, posso dar-lhe a chance de obter um legado avançado. Isso ajudaria muito no seu crescimento. Se completar a missão, posso até torná-lo senhor de uma cidade. Você terá seu próprio feudo. As palavras de Charlin deixaram Xifeng sem palavras. Um legado avançado apenas por aceitar a missão. E ainda a chance de se tornar senhor de uma cidade. Que nível era essa missão? Sistema. Deseja aceitar a missão a desconhecida de Charlin. Parece que não saberei nada sobre ela até aceitar. Xifeng hesitou ao ver a expressão séria de Charlin e a natureza desconhecida da missão. Ele conhecia a lei de ferro de domínio de Deus. Troca equivalente. Quanto maior o risco, maior a recompensa. O legado avançado já era algo monumental, sem falar no feudo. Embora pudesse ignorar o legado, a recompensa final era irresistível. Oportunidades assim eram raras. Tornar-se senhor de uma cidade não significava controlar uma cidade NPC como a cidade do Rio Branco. Essas nunca aceitariam o domínio de jogadores. Charlin se referia a construir uma cidade do zero, um feito normalmente exigindo anos de desenvolvimento a partir de uma vila capturada ou estabelecida. O processo era árduo, com inúmeros requisitos. Mas a recompensa de Charlin permitiria a Xifeng pular todas essas etapas, fundando uma cidade diretamente. Era uma chance única. Uma cidade totalmente sob seu controle. Esse era o sonho da Asa Zero. Xifeng já liderara Shadow, uma guilda com 10 cidades-estado, então sabia o quão valiosas eram as vantagens de possuir sua própria cidade. Embora a Asa Zero estivesse se desenvolvendo bem, a falta de uma fonte estável de renda em créditos era uma grande falha. Outras guildas de primeira e segunda linha tinham apoio de corporações ricas, que forneciam fundos para suas parceiras, permitindo um desenvolvimento estável sem preocupações com falta de créditos. Xifeng tinha várias maneiras de ganhar moedas no domínio de Deus, mas sustentar uma guilda apenas com isso não era fácil. Além disso, com o crescimento da guilda e a entrada de novos membros, a demanda por moedas aumentaria. Converter grandes quantias em créditos não era um plano sustentável a longo prazo. No entanto, tudo mudaria se ele possuísse sua própria cidade. Porque grandes corporações investiam tanto em guildas? Para ganhar dinheiro, é claro. E como ganhariam dinheiro? A resposta era uma cidade autônoma estabelecida por jogadores. Se uma guilda possuísse uma, poderia alugar lojas e espaços para investidores, ganhando créditos e moedas em grande quantidade, resolvendo os problemas de desenvolvimento futuro. Portanto, Xifeng estava determinado a obter os direitos para estabelecer sua cidade, mesmo que tivesse que pagar um preço altíssimo. Após um momento de silêncio, ele respondeu: Senhorita Charlin, aceito suas condições. Bom, realmente não escolhi a pessoa errada. Desde que você concordou, o contrato entre nós está estabelecido. Charlin assentiu e desenhou no ar uma runa prateada, imprimindo-a no dorso da mão de Xifeng. Este é um selo espiritual, usado para absorver almas imortais. O que quero que faça é coletar 10.000 delas. Coletar almas imortais? Xifeng não conseguiu conter o choque. Você quer que eu mate 10.000 indivíduos abençoados pelo céu? Quando os NPCs se referiam a indivíduos abençoados, estavam falando de jogadores. Eles eram existências imortais no domínio de Deus, capazes de ressuscitar infinitamente, perdendo apenas alguns níveis e experiência. Isso ocorria porque suas almas eram imortais. Para obter uma alma imortal, Xifeng precisaria matar o jogador pessoalmente. Estar em um intervalo de mais ou menos 5 níveis do alvo. Estar a menos de 10 metros do cadáver no momento da morte. Se falhasse em qualquer condição, não absorveria a alma. Para os NPC, absorver almas imortais era um tabu.
Se Shi Feng fosse descoberto, ninguém, nem NPC, nem jogadores, hesitaria em matá-lo. E os jogadores o caçariam porque perder uma alma imortal os impediria de entrar no jogo por muito tempo, um castigo pior que a penalidade por morte comum. Não imaginei que saberia sobre almas imortais. Sim, exijo que você mate indivíduos abençoados e colete suas almas. Charlene pareceu levemente surpresa, mas não pretendia esconder isso. Sei que é difícil, mas não podemos reparar a coroa imortal sem elas. A coroa era originalmente um artefato divino usado para suprimir seres malignos, mas foi danificada durante a contenção do abismo sem fim. A torre já reuniu os outros materiais necessários para o reparo, faltam apenas as almas imortais. Inicialmente, chamei-o para coletá-las gradualmente, mas o abismo escapou de seu confinamento mais cedo do que esperávamos. Sem a coroa, não temos chance de resistir à sua invasão. Como você começou esse desastre, é sua responsabilidade resolvê-lo. A matriz mágica que prende o abismo durará apenas mais 3 meses. Você deve coletar 10.000 almas imortais nesse período. Por isso, pedi que viesse aqui. A torre abriga muitos legados. Se passar no teste de um deles, sua tarefa será muito mais fácil. O sistema soou. Você aceitou a missão épica oculta, Coroa Imortal. Detalhes: colete 10.000 almas imortais em 3 meses. Se falhar, sua alma será amaldiçoada, impedindo-o de entrar no domínio de Deus por 1 mês. Além disso, ficará em estado enfraquecido por 3 meses, com atributos reduzidos em 90%. Shi Feng sentiu a cabeça latejar. Resumindo, fracassar significava um inferno. 1 mês fora do jogo o deixaria irremediavelmente para trás. E mesmo quando retornasse, com atributos a 10%, como jogaria? Com seu nível atual, você já se qualifica para um legado avançado. Deseja tentar o teste agora ou depois de se preparar? Charlene olhou para ele com paciência. Devo avisá-lo, legados avançados são extremamente preciosos. Mesmo com meu status, só posso dar-lhe uma chance. Se não estiver confiante, é melhor tentar depois. O teste de um legado avançado não é menos difícil que uma missão épica. Se achar muito desafiador, posso oferecer um legado intermediário. A dificuldade será menor e você terá 3 chances. Shi Feng entendeu suas intenções. No domínio de Deus, a mudança de classe equivalia a obter o legado de uma classe superior. A maioria dos jogadores recebia suas missões de mudança de classe nas associações de classe das cidades. Esses eram legados básicos. Legados intermediários eram mais raros, geralmente concedendo classes ocultas comuns. Legados avançados, como o nome sugeria, permitiam obter classes ocultas raras. Astromancer era um exemplo. Legados de pico eram ainda mais altos, tão raros quanto penas de fênix. A torre da observação estelar provavelmente não possuía nenhum. Em uma década jogando, Shi Feng vira apenas algumas pessoas obterem legados de pico. Após refletir, ele perguntou seriamente: Senhorita Charlene, posso transferir essa chance para outra pessoa? Para ele, um legado avançado não tinha grande valor. Afinal, ele possuía a espada na pedra, um item de legado contendo um legado de pico. Como desistiria disso por um avançado? Fim dos capítulos do 376 ao 378. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.